Olá, boa noite a todos. Iniciamos agora mais um Decolonizando. Desde já, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, seja pelo rádio, pelo aplicativo da nossa emissora ou por qualquer outro meio. Hoje nós temos aqui convidados mais do que especiais, cada um deles representando um tópico de discussão. Primeiro, representando o tópico saúde, nós temos Sérgio Arouca. Uma salva de palmas. Joyce Burth, falando sobre empoderamento. Victor Andrade Melo, discutindo lazer. Karl Marx, falando sobre desigualdade social. Pedro Demo, representando o tópico política. Silvia Almeida, representando o racismo. E, por último, temos uma convidada mais do que especial. Natural de Sacramento, irmã de 8 e mãe de 3, ela sempre teve curiosidade e vontade de saber. Iniciou os estudos aos 7 anos, mas não pôde ficar na escola por muito tempo, pois a mãe não conseguia manter todos na cidade. Carolina passou fome, frio, não teve onde morar. Quando chegou a São Paulo em 1947, sua rebeldia natural fazia com que não se adaptasse ao trabalho de empregada doméstica. Foi então que chegou à favela do Canindé, palco de seus relatos. Lá criou seus 3 filhos e lá seu talento foi descoberto por uma jornalista que publicou alguns dos escritos no jornal e reuniu os outros em Quarto de Despejo, lançado em 1960. E hoje nós a temos aqui para discutir sobre todos os mais diversos temas, em uma troca de saberes com todos os outros convidados. Pode entrar, Carolina Maria de Jesus. Muito bem, já que estamos todos acomodados, iremos dar início às discussões, primeiramente falando sobre o tema saúde. Passa agora a palavra para Carolina. Aqui na favela, a gente sofre muito com aquela doença do caramujo. O Serviço de Saúde do Estado diz que a água da lagoa daqui transmitia essa doença, mas também não solucionou o problema da água. A mulher que passou o filme de demonstração da doença diz que é bem difícil de se curar dela. Eu mesma não fiz o exame, porque eu nem tenho dinheiro para comprar os remédios mesmo. A Vera, minha filha, um dia desse estava doente. Depois que tomou o mingau que eu fiz para ela, ela vomitou um verme. Eu fiquei muito nervosa, com medo dela piorar, porque eu não podia pagar um médico. O que eu podia fazer era rezar, pedindo a Deus para que ela melhorasse. Outro dia, quando fui buscar água, vi uma infeliz caída perto da torneira. Tinha dormido sem jantar. Não é outra coisa não, é desnutrição. E os médicos que nós temos na política sabem disso também. Moço, já faz tanto tempo que eu estou no mundo que eu estou enjoando de viver. Mas também, né, com a fome que eu passo, como é que vivo contente? O senhor Tomás, lá da favela onde eu moro, se suicidou. Isso me entristeceu. Coitado. Suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo da vida. Eu mesma, quando fiquei doente, andei querendo me suicidar por conta da falta de recursos. Agradeço a fala, Carolina. Sérgio Arouca, você que também discorreu sobre o tema. O que tem a dizer sobre a fala de Carolina sobre saúde e também os conceitos de saúde e doença? O conceito saúde e doença está ligado ao trabalho, saneamento, lazer e cultura. Por isso, temos que discutir a saúde não como política do Ministério da Saúde, mas como uma função do Estado permanente. À saúde cabe o papel de censor crítico das políticas econômicas de desenvolvimento. O conceito fundamental é o da intersetorialidade. Não basta aprofundarmos cada vez mais o modelo Ministério da Saúde e Secretaria da Assistência à Saúde.
temos que discutir saúde segundo políticas intersetoriais. Falando um pouco sobre medicalização, entendo que o genérico é avanço, mas só atende a quem já tinha acesso a medicamentos, diminuindo o custo. Cerca de 50 milhões de brasileiros não chegam nem aos genéricos. Por isso, é necessário estabelecer uma política que pense na fitoterapia e em hortas de produção de medicamentos naturais, que trabalhe com práticas de promoção e prevenção da saúde e que participe das discussões sobre cidades saudáveis. Depois de uma discussão tão rica, vamos seguir para o próximo tema. Agora, falaremos um pouco sobre lazer. Quando se é pobre, é difícil falar que se tem algum lazer. Quando eu comecei a fazer as contas pensando em levar os filhos na cidade para passear, pensei: quanto eu vou gastar de bonde? 3 filhos e eu, 24 cruzeiros ida e volta. E então eu pensei no arroz, a 30 cruzeiros o quilo. Tem pessoas que aos sábados vão dançar, eu não danço. Acho bobagem ficar rodando para aqui e para ali. Eu já rodo tanto para arranjar dinheiro para comer. Outro dia eu tive um sonho maravilhoso. Quando despertei, pensei: eu sou tão pobre. Não posso ir no espetáculo. Por isso, Deus envia-me estes sonhos deslumbrantes para minha alma dolorida. Ao Deus que me protege, envio os meus agradecimentos. Victor Melo levantou a mão. Fique à vontade para contribuir sobre o tema. Durante muitas décadas, as discussões relativas à temática lazer não foram frequentes no Brasil, tanto no âmbito das instituições acadêmicas quanto no das organizações governamentais, já que o assunto era considerado de menor importância, muitas vezes até mesmo não reconhecido como um direito social como outro qualquer. O lazer, numa suposta escala hierárquica de necessidades humanas, seria menos importante que a educação, a saúde e o saneamento. Com certeza, todas essas dimensões humanas são fundamentais, mas por que seria o lazer menos importante? Além disso, existe relação direta entre lazer e saúde, lazer e educação, lazer e qualidade de vida, as quais não podem ser negligenciadas. É necessário questionar o mercado voltado ao lazer que tem sido seletivo, acessível em sua maioria somente aos privilegiados economicamente. Temos que refletir também sobre a indústria cultural, a qual tem cada vez mais propagado uma visão de cultura linear, superficial e unidimensional, restringindo as possibilidades de vivências de lazer da população e colocando em risco as manifestações tradicionais da cultura popular. Temos o grande desafio de tornar as atividades de lazer acessíveis a todos, assim como de intervir no campo de ação do lazer como algo que possa contribuir para superar essa lógica social pautada na diferença e na desigualdade. Agradeço as falas que os dois autores pontuaram aqui. E agora vamos adentrar o tema de desigualdade. Carolina, esse foi um dos tópicos que você trouxe na sua obra Quarto de Despejo. Poderia nos falar um pouco sobre? Você nota a desigualdade em todo lugar. Hoje chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogaram umas latas. Era linguiça enlatada. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. Quando apodrece, jogam fora para os corvos e para os infelizes favelados. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde jogam os lixos. Os vizinhos de alvenaria olham os favelados com repugnância. Percebo seus olhares de ódio, porque eles não querem a favela aqui, que a favela deturpou o bairro, que tem nojo da pobreza. Meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Um dia desses saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Depois fiquei cansada e voltei para casa. Um dia eu estava tão cansada que não podia ficar de pé. Tinha a impressão que ia morrer. Eu pensava, se eu não morrer, nunca mais hei de trabalhar assim.
Eu estava com falta de ar. Ganhei 100 cruzeiros, fui deitar-me. As pulgas não me deixavam em paz. Depois desse relato, Karl Marx, você que é considerado uma das referências quando se trata de desigualdade, pode nos falar um pouco como se dá essa desigualdade? A origem da desigualdade social está nas diferenças de classes sociais, e essas diferenças, não só econômicas, mas também simbólicas, existentes entre a burguesia e o proletariado, evidenciam a desigualdade social. A configuração básica de classes expressa-se, de maneira simplificada, num modelo dicotômico. De um lado, os proprietários ou possuidores dos meios de produção, de outro, os que não os possuem. Entretanto, o domínio dos possuidores dos meios de produção não se restringe à esfera produtiva. A classe que detém o poder material numa dada sociedade é também a potência política e espiritual dominante. Dado que as classes dominantes sustentam-se na exploração do trabalho daqueles que não são proprietários nem possuidores dos meios de produção, assim como em diversas formas de opressão social, política, intelectual, religiosa, etc. Dito de outra maneira, o trabalhador e suas propriedades humanas só existem para o capital. Estamos tendo ótimas respostas dos nossos ouvintes. São agora 8 horas e 45 minutos. Espero que todos estejam aproveitando as discussões. Vamos agora para um pequeno intervalo. Não saia daí, viu? E logo logo nós voltaremos com mais um Decolonizando. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Estamos de volta com mais um Decolonizando. O intervalo foi curtinho, agradeço a todos que aguardaram e vamos, dar continuidade às nossas discussões. Entrando agora no tópico política. Carolina, esse foi um dos temas que você trouxe muito em seus diários. Você poderia nos contar um pouco sobre suas reflexões e experiências sobre o tema? Eu acho que atualmente somos escravos do custo de vida. O pobre, quando não vai trabalhar, não tem o que comer, e a pior coisa do mundo é a fome. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Quando o político diz no seu discurso que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo o nosso voto, prometendo congelar preços, já está ciente que abordando esse grave problema ele vence nas urnas. Mas depois divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semicerrados, com o orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem se volta ao povo. Mas quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é a fome, a dor e a aflição do pobre. De 4 em 4 anos, muda-se os políticos e não soluciona a fome, que tem a sua matriz na favela e as sucursais nos lares dos operários. Os vizinhos ricos de alvenaria dizem que nós somos protegidos pelos políticos. É engano, os políticos só aparecem aqui no quarto de despejo nas épocas eleitorais. Conversando com um catador de papel na rua sobre a vida, ele me dizia: "Por que falamos disso? O nosso mundo é à margem. Sabe onde estou dormindo? Debaixo das pontes. Eu estou doido, eu quero morrer." Os políticos, eles gastam nas eleições e depois aumentam qualquer coisa. O Auro perdeu, aumentou a carne. O Ademar perdeu, aumentou as passagens. Um pouquinho de cada um eles vão recuperando o que gastam. Quem paga as despesas das eleições é o povo. Esses dias eu saí de casa, passei no empório do senhor Eduardo e comprei 1 quilo de arroz. Sobrou só 7 cruzeiros.
Só na cidade eu gastei 25. A cidade é um morcego que chupa o nosso sangue. Outro dia saí de novo. Fui na chuva porque eu não tenho guarda-chuva. Na cidade, eu ouvi o povo reclamar contra a falta de feijão, que os atacadistas estão sonegando produto ao povo. E os preços atuais? Isto não é mundo para o pobre viver. A pior coisa do mundo é a fome. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Adeimar e queimar o Juscelino. Pedro Demo, além de Carolina, você discorreu muito sobre política e também sobre desigualdade. O que você gostaria de acrescentar à fala dela? Pois é, em uma análise social das desigualdades, é necessário entender a organização política. O lugar do político é o lugar onde se administram as discriminações sociais e a marca da desigualdade. O poder movimenta a persistência histórica da lógica de vantagens. Por isso é tão importante as demarcações de classes sociais. Esta é como dois lados da mesma moeda, tanto se afastam quanto se necessitam. Nessa análise é possível constatar dois tipos de pobreza, a pobreza política e a pobreza econômica. É importante frisar que os dois conceitos não são contrários, mas sim comumente são condicionados um ao outro, cada um com sua peculiaridade. A pobreza material diz sobre a falta dos recursos básicos para a sobrevivência e a pobreza política diz sobre o estado de manipulação e ausência de consciência sobre seus direitos e cidadania, resultando uma posição de passividade. Funcionam como mecanismo para a manutenção do poder, suas manobras se dão com estratégia de manipulação social que resultam a perpetuação dos privilégios dos favorecidos e subserviência daqueles que bancam esses privilégios. Lembrando que todos os temas aqui discutidos estão relacionados, são interseccionais, portanto, não devem ser vistos de forma isolada. Assim, seguimos para discussões sobre racismo. Carolina, o que você tem a dizer sobre o tema? Na favela, não é muito difícil você perceber o racismo estrutural presente em nossa sociedade. Posso lhe dar vários exemplos diários que já presenciei e recomendo que sente, pois não serão poucos. Certa vez, eu estava pagando o sapateiro e conversando com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil era branco e há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Outro dia, eu estava sentada ao sol para escrever. Passava uma senhora com sua filha de 12 anos pela rua. Então essa criança disse: "Está escrevendo, negra fedida." A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam, concordam ou não ligam. Uma noite dessas, saí e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo do São Paulo, várias pessoas saíam do campo, todas brancas, só um preto. Foi o preto que começou a insultar-me. Dizia: "Vai catar papel, minha tia? Olha o buraco." Ainda nessa mesma época, uma vez, cheguei no açougue e perguntei: "Tem banha?" O açougueiro disse que não. Perguntei se tinha carne. Ele disse que também não tinha. Aí entrou um japonês e perguntou: "Tem banha?" A caixa esperou eu sair para dizer-lhe que tinha. Voltei para a favela furiosa. Então quer dizer que o dinheiro do favelado não tem valor? Pensei, hoje eu vou escrever e vou xingar a caixa desgraçada do açougue Bom Jardim. E ainda não para por aí. Um dia eu fui no empório e levei 44 cruzeiros. Comprei 1 quilo de açúcar, um feijão e 2 ovos. Sobrou 2 cruzeiros. Uma senhora que fez compra gastou 43 cruzeiros. E o senhor Eduardo disse: "Nos gastos, quase que vocês empataram." Então eu disse: "Ela é branca, tem direito de gastar mais." Ela disse-me: "A cor não influi." Então começamos a falar sobre o preconceito. Ela disse-me que nos Estados Unidos eles não querem negros na escola. Fico pensando, os norte-americanos são considerados os mais civilizados do mundo e ainda não convenceram que preterir o preto é o mesmo que preterir o sol. O homem não pode lutar com os produtos da natureza.
Deus criou todas as raças na mesma época. Se criasse os negros depois dos brancos, aí os brancos poderiam revoltar-se. Então, eu também escrevia peça e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me: é uma pena você ser preta. Silvia Almeida, gostaria de contribuir de alguma forma com a fala de Carolina? Bom, o que eu posso dizer é que o racismo ele não se resume a comportamentos individuais. Ele deve ser tratado como resultado do funcionamento das instituições. Estas passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que de maneira indireta, desvantagens e privilégios com base na raça. Assim, as instituições moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões do cálculo racional, como dos pensamentos e sentimentos e preferências de cada ser humano. Dessa forma, como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente, o racismo que essa instituição vem a expressar é também parte dessa mesma estrutura. O que posso dizer é que as instituições nada mais são do que a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem um racismo comum de seus componentes orgânicos. Dito de outra forma, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Nesse caso, as relações do cotidiano no interior das instituições vão reproduzir as práticas sociais corriqueiras, dentre as quais está o racismo, na forma de violência explícita ou de microagressões, como piadas, silenciamento, isolamento e etc. Enfim, se nada fizer, toda instituição se tornará uma correia de transmissão de privilégios e violências racistas e sexistas. Em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo, ele é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O que eu quero enfatizar do ponto de vista teórico é que o racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, os grupos raciais identificados sejam discriminados de forma sistemática. Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas sejam responsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial. É uma pena, mas já nos encaminhamos para o último debate, agora falando sobre empoderamento. Agradeço novamente a todas as pessoas que já arrumaram um tempinho para nos ouvir e também pelas respostas positivas do público. Espero que continue assim. Espero que tenham gostado desse espaço de troca de saberes. Carolina, quais considerações você teria sobre o tema? Aqui na favela, quase todos lutam com dificuldades para viver, mas quem manifesta o que sofre é só eu, porque escrevo, falo e faço isto em prol dos outros. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é a fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Joyce Burr, você que é referência no tema, gostaria de acrescentar algo? Vale dizer que há a importância de se empoderar no âmbito individual, porém é preciso que também haja um processo conjunto no âmbito coletivo. Quando falamos em empoderamento, estamos falando de um trabalho que é essencialmente político, ainda que perpasse todas as áreas da formação de um indivíduo e todas as nuances que envolvem a coletividade. Do mesmo modo, quando questionamos o modelo de poder que envolve esses processos, entendemos que não é possível empoderar alguém. Empoderamos a nós mesmos e amparamos outros indivíduos em seus processos, levando em consideração que o verdadeiro empoderamento só se dará pela simbiose do processo individual com o coletivo.
Isso acontece na medida em que as pessoas têm consciência sociopolítica sobre si mesmas e sobre as dinâmicas opressoras em que está inserida, e que são limitantes também do desenvolvimento pleno do seu grupo social minoritário. Quando há a distância dos sentidos originais do significado e empoderamento, o resultado costuma ser a apropriação do discurso para a venda de um empoderamento pasteurizado, de fachada, paternalista, mais interessado em manter o estado atual das coisas do que em estimular o caldo efervescente de personalidades e demandas silenciadas por opressões que se cruzam. Bom, depois de tantos debates, tivemos 6 hoje, infelizmente nós ficamos por aqui. Mas não fique triste, viu? Porque próxima semana nós estaremos de volta com mais autores e mais debates em um espetáculo de troca de saberes. Então, eu aguardo você. Até lá! A condição do pobre na terra, rico quer guerra, pobre vai na guerra, rico quer paz, pobre vive em paz, rico vai na frente, pobre vai atrás, rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe por quê.